Fala galera, tudo bem? Eu sou o professor Carlos, professor de Física aqui da Oficina do Estudante. Vou trazer para vocês um pouco sobre princípio de atração e repulsão, princípio de Dufay e um pouco de força elétrica. Vamos lá? Bom, gente, como eu havia dito, princípio de atração e repulsão, conhecido princípio de Dufay. Vamos lá. Princípio de Dufay diz que entre partículas de sinais iguais age uma força que é chamada força de repulsão. Essa força tem natureza elétrica. Ela atua, então, a fim de repelir, de separar uma partícula da outra, quando estas têm ou sinal positivo ou sinal negativo. Aparece essa força tendendo a separar. Então, relembrando, força de natureza elétrica de repulsão atua entre cargas ou entre corpos carregados com cargas de sinais iguais. Beleza? Seguindo, entre cargas de sinais opostos ou corpos carregados com cargas de sinais opostos, também aparece uma força de natureza elétrica, mas agora essa força é uma força de atração. Essa força tende a juntar essas duas partículas, a fazer uma se aproximar da outra. Então, o princípio de Dufay, que é o princípio da atração e repulsão, ele é bastante conhecido. Isso é uma ideia praticamente intuitiva da gente. Por quê? Porque a gente acaba associando esse princípio de atração e repulsão lá com o princípio de atração e repulsão do magnetismo, que diz que polos de mesmo nome se repelem e polos de nomes opostos se separam. Então, fazendo uma extensão, cargas de mesmo sinal se repelem, cargas de sinais opostos se atraem. Belezinha? Ótimo. Então, como a gente viu aqui, há entre cargas elétricas uma força de natureza elétrica de repulsão ou de atração. Quem foi o primeiro a estudar essa força? Foi o físico francês Charles-Augustin de Coulomb. Ele utilizando uma balança de torção, que é um aparato experimental que determina, entre outras coisas, a força elétrica de repulsão ou de atração entre duas partículas. Coulomb, fazendo experiências, determinou que a força elétrica entre duas partículas era proporcional ao produto de suas cargas, diretamente proporcional ao produto das cargas, e inversamente proporcional ao quadrado da distância que as separa. Então, novamente, a força tanto de repulsão quanto de atração é diretamente proporcional ao módulo das cargas elétricas, ou seja, ao valor delas sem o sinal, e inversamente proporcional ao quadrado da distância que as separa. É um pouco confuso, né? Mas eu vou esclarecer melhor para vocês com o decorrer da nossa aula. Então, vamos lá. Coulomb, então, foi o primeiro a determinar uma expressão matemática para cálculo da força de atração ou de repulsão. Essa expressão, de acordo com Coulomb e de acordo com os experimentos da balança de torção, ficou da seguinte maneira. A força elétrica, esquece esse termo por enquanto, ficou diretamente proporcional ao produto do módulo das cargas elétricas, diretamente proporcional ao produto do módulo das cargas e inversamente proporcional ao quadrado da distância que as separa. Ótimo. Então, novamente, diretamente proporcional ao produto do módulo das cargas, ou seja, aumentou o valor da carga, aumentou o valor da força, inversamente proporcional ao quadrado da distância que as separa. Aumentei a distância entre as cargas, diminuir a força que atua entre elas, seja de atração ou de repulsão. Mas, em física, não é interessante falar em termos de proporcionalidade, é interessante falar em termos de igualdade. Então, para transformar a proporcionalidade direta com as cargas e inversa com o quadrado da distância em igualdade, eu preciso inserir uma constante, que nesse caso é a chamada constante eletrostática. Ela caracteriza o meio no qual estão inseridas as cargas. Ou seja, se eu faço a experiência da balança de torção com o meio vácuo,
eu vou encontrar um determinado valor para essa constante. Se eu faço a mesma experiência utilizando o ar, ou algum óleo, ou algum outro meio, esse valor da constante vai ser outro valor e, portanto, vai alterar o valor da força de interação, tanto de atração quanto de repulsão. Beleza? Então, termo a termo aqui, ó, força elétrica ficou igual a constante eletrostática vezes o produto das cargas em módulo, não me interessa por enquanto o sinal delas, lá depois eu vou falar se a força vai ser de atração e de repulsão e como a gente determina isso. Depende então do valor das duas cargas em módulo e da distância que as separa, só que isso ao quadrado. Beleza? Tranquilo? Ótimo. Como toda grandeza, força elétrica também precisa da sua unidade. E a unidade da força no sistema internacional é o Newton para todas as forças. Beleza? Para seguir no sistema internacional, então, as cargas devem ser medidas sempre em Coulomb, a distância sempre em metros. Metros para tudo ficar no sistema internacional. Com a unidade Newton, Coulomb e metro, a gente vê que a unidade da constante eletrostática para a gente, no sistema internacional, vai ser o Newton metro quadrado por Coulomb ao quadrado. Tudo bem? Beleza até aqui? Ótimo. Valor dessa constante. Geralmente, em muitos problemas, nós utilizamos o valor dessa constante como 9 vezes 10 a nona. Às vezes aparece esse índice zero aqui, que indica que essa é a constante eletrostática no vácuo. 9 vezes 10 a nona, Newton metro quadrado por Coulomb ao quadrado. Então, gente, essa força elétrica que ficou conhecida como lei de Coulomb, só para a gente lembrar e resumir, ela é diretamente proporcional ao produto das cargas e inversamente proporcional ao quadrado das distâncias. Se eu construir um gráfico, força medida em newtons por distância medida em metros, eu vou obter esta curva característica, que é chamada de hipérbole. Beleza? Então, analisando ela com um pouquinho mais de calma, a gente entende melhor aquela expressão. Então, vamos lá. Quando duas cargas estão separadas por uma distância d, atua entre elas uma força de interação de módulo F. Beleza? De acordo com a lei lá, não me importa o valor por enquanto. Se eu dobrar a distância, mantiver as cargas constantes, dobrando a distância, a força tem que cair 4 vezes. Por que que isso acontece? Porque a proporcionalidade é inversa com o quadrado da distância. Dobrou a distância, força diminui 4 vezes. Beleza? Então, analisando o gráfico, a gente entende bem esta expressão para a lei de Coulomb. Tudo bem, gente? Ficou tranquilo até agora? Se sim, continuem com a gente. Eu quero fazer um exemplo para vocês, para a gente entender melhor essa aplicação da lei de Coulomb. Vamos lá? Vamos lá então, gente. O exercício que caiu na Federal da Paraíba, exercício sobre força elétrica, lei de Coulomb. Vamos ler rapidamente. O gráfico abaixo representa o módulo da força elétrica com que duas cargas pontuais, Q1 e Q2, se repelem em função da distância entre elas, em função de D. Então eu tenho um gráfico que no eixo Y está sendo medida a força de repulsão e no eixo X está sendo medida a distância entre as cargas. O problema me pede, usando K, constante eletrostática, 9 vezes 10 a nona, newtons metro quadrado por coulomb quadrado, determine o valor dessa força F1 e quanto vale o produto das cargas Q1, Q2. Beleza? Então, exercício bastante simples se a gente entendeu o conceito dele. Então, vamos lá. Lembrem lá, o que diz a lei de Coulomb? Que a força de interação entre duas partículas, ela era igual a constante eletrostática
produto entre os módulos das cargas, Q1, Q2, e dividido pelo quadrado da distância. Lembrem comigo, o que significa dizer essa expressão aqui? Que as cargas, o produto das cargas é diretamente proporcional à força, e a força é inversamente proporcional ao quadrado da distância que as separa. Então, sem fazer muita conta, vamos observar no gráfico. Para a distância de 0,3 metro, a gente tem uma força de 8 vezes 10 a terceira newtons. Eu quero saber quanto vale essa força F1 quando a distância for 0,6, ou seja, quando a distância dobrar entre as cargas, e esse é o grande segredo. Se a distância era D inicialmente e passou a ser 2D, com um cálculo simples, simbólico, a gente determina o valor dessa força. Eu sei que a força é inversamente proporcional ao quadrado. Portanto, se a distância aumentou 2 vezes, a força foi reduzida 4 vezes. Então, o novo valor da força, o valor da força F1, vai ser 8 vezes 10 a terceira dividido por 4. Portanto, essa força F1 vale 8 dividido por 4, 2 vezes 10 a terceira newtons. Então, ó, um exercício dissertativo, provavelmente de segunda fase, resolvido em 2 linhas, bem tranquilo, se entender bem o conceito, que é o que eu tento falar para vocês desde sempre. Entendeu o conceito, a fórmula aparece naturalmente. O que eu quero que vocês entendam é justamente o conceito. Seguindo então com a resolução, letra B pede qual é o valor do produto entre as cargas, Q1 e Q2. Para fazer isso, eu vou ter que aplicar novamente a equação, certo? E determinar quanto vale justamente Q1 e Q2, utilizando os valores que o gráfico me deu. Então, para facilitar a nossa vida, eu vou utilizar a força de 8 vezes 10 a terceira para a distância de 0,3. Vamos lá. Novamente, lei de Coulomb, a força é K, Q1, Q2 sobre distância ao quadrado. Substituindo os valores, vou substituir a força 8 vezes 10 a terceira. 8 vezes 10 a terceira. Valor da constante me deu lá no início do problema. 9 vezes 10 a nona. Produto Q1, Q2, dividido pela distância entre as cargas ao quadrado. Qual que é a distância para a força de 8? 0,3. Para facilitar, em notação, isso é 3 vezes 10 a menos 1. Tudo isso elevado ao quadrado. Vamos dar uma melhorada na cara disso aqui? 8 vezes 10 a terceira, mantém do jeito que está, não dá para fazer nada com ele. Em cima fica igual também. 9 vezes 10 a nona, Q1, Q2, sobre, operando com esse cara, 3 ao 9, mantém a base 10, multiplico o de dentro pelo de fora. Menos 1 vezes 2, menos 2. Já melhorou. Vamos melhorar ainda mais esse cara. Antes de mais nada, eu vou simplificar esse pedaço da expressão. Vai ficar 8 vezes 10 a terceira igual 9 dividido por 9, 1. Conservo a base, subtraio os expoentes. 9 menos menos é 9 mais 2, 11. Não esquece do Q1, Q2. Eu quero justamente o módulo de Q1, Q2. Então, esse termo, 1 vezes 10 a 11, está multiplicando, vai passar para lá, dividindo. Fica Q1, Q2 igual 8 vezes 10 a terceira, dividido por 1 vezes 10 a 11ª. O módulo de Q1, Q2 vai ser 8 por 1, 8
conservo a base, subtraio os expoentes. 3 menos 11, menos 8. Como eu estou fazendo produto entre duas cargas, aqui vai aparecer Coulomb. Como é carga 1 vezes carga 2, isso tem que ser Coulomb ao quadrado. Tudo bem, gente? Sim? Ora, letra A, eu simplesmente apliquei a definição de força elétrica para saber que a força quando a distância é dobrada cai 4 vezes. Bem simples, bem tranquilo. A segunda parte, eu tive que aplicar os valores à lei de Coulomb. Mas também bem tranquilo os passos aqui, né? Ótimo. Gente, era isso que eu queria trazer para vocês hoje. Espero que tenham gostado, espero que tenha ajudado vocês. Sempre não se esqueçam de deixar o seu like, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, compartilhar o vídeo com os amigos e qualquer pergunta, qualquer dúvida, deixa aí nos comentários que teremos o maior prazer em responder. Muito obrigado mais uma vez, beijos e abraços a todos. Falou!